A graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Boa tarde. Hoje estamos em mais um episódio, Nosso terceiro episódio falando sobre José do Egito. Então hoje vamos começar com a leitura, do capítulo 39, lá no livro de Gênesis, capítulo 39, onde fala sobre José na casa de Potifar. Então, depois que José foi vendido como escravo, Aí ele foi para o Egito como escravo e lá o senhorio, comprou ele, E ele ficou no Egito na casa de Potifar, Vou fazer a leitura aqui então, a partir do capítulo 39, versículo 1. José foi levado ao Egito. Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas, que tinha levado para lá. O Senhor estava com José. Ele se tornou próspero e estava na casa do senhor egípcio. Então ele foi levado como escravo, E lá na casa de Potifar, Deus estava com ele. Aonde ele estava, Deus estava com ele. A Bíblia sempre menciona isso. O Senhor estava com José. O Senhor estava com ele. Então, assim, no meio das tribulações, no meio da perseguição, no meio do deserto, Deus estava com ele. Deus estava ali com José. Mesmo ele sendo traído pelos irmãos, foi vendido como escravo, mesmo estando numa terra estrangeira, distante da sua família, Deus fez ele prosperar ali onde ele estava, certo? Então, vendo o seu Senhor, que Deus era com ele, olha só para você ver tanto que isso é importante. A presença de Deus era tão marcante na vida de José que até o Senhor lá da casa viu e ele se interessou, Ele falou, nossa, ele viu que o Senhor estava com José e que tudo que colocava nas mãos do José prosperava. Então, ele achou graça aos olhos dele, que ele servia ele e colocou ele como mordomo da casa e entregou tudo que ele tinha nas mãos de José. José ali era o braço direito dele, do senhorio. Ali ele ficou como mordomo, ele tomava conta de tudo, tudo que tinha na casa, tudo que tinha ali, ele tomava conta, Então aqui no 5 fala, desde que pôs para o mordomo de sua casa tudo que ele tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. Então Deus abençoou aquela família que estava lá. Aquela casa foi abençoada. Onde tem a presença de Deus, há bênçãos. Por mais que você passe por momentos difíceis, Deus tem te colocado no lugar que às vezes você acha que não é o lugar certo. Mas se você tem Deus no seu coração, aonde que Ele vai te colocar, você vai prosperar. Mesmo que você esteja no deserto, você vai prosperar, porque o Senhor Deus está contigo também. Assim como Ele estava com José, Deus está conosco. Então, aqui no 6, fala que Potifar deixou tudo que tinha nas mãos de José, de qual ele sabia, de tudo que estava com ele, até o pão que ele comia. José, ele era atraente, ele era de boa aparência, Ele era um rapaz, um jovem bonito, Então, isso fez despertar algo, Aí começa, uma segunda parte, Ali começa aquela parte da perseguição. Novamente, quando tudo estava indo bem para José, ele novamente é perseguido. Primeiro ele foi perseguido pelos irmãos, Foi traído pelos irmãos. E novamente ele vai ser perseguido pela mulher do senhorio dele. A mulher dele começou a cobiçar José. E ela falou assim para ele: deita comigo. Então ele recusou. E ele disse à mulher: estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que passa na sua casa, e entregou nas minhas mãos tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão ti.
porque tu és mulher dele. Como assim posso cometer tão grande mal e pecar contra Deus? José ele tinha um coração muito bom. E o coração dele era voltado, ele era preocupado em desagradar o coração de Deus. E aqui mostra isso. Que quando ele fala com a mulher, ele não fala como eu vou pecar e vou desagradar o meu senhorio, não. Como eu vou pecar e desagradar, né? Pecar contra o meu Deus, contra Deus. Ele ficou preocupado, né? Porque ele era uma pessoa de boa índole, né? Por mais que aconteceu tantas coisas ruins com ele, ele não deixou que essas coisas tirassem a fé dele, tirassem ele da presença de Deus, não. Tem um capítulo que fala, tem um versículo que fala assim, né? Buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. E é assim com José. Primeiro Deus, depois todas as outras coisas serão acrescentadas na sua vida. Mesmo que tá passando um momento difícil, tem pessoas que não pode acontecer nada de ruim. Não pode acontecer uma coisinha que às vezes pequena. Ela já quer pecar ou já desacredita de Deus. Ah, porque se Deus existisse, isso não ia acontecer comigo. Né? Mas Deus está contigo, Deus está cuidando. Tem horas que a gente não vê, mas lá na frente você vai enxergar que tudo é um propósito de Deus. Deus é um pai que cuida, é um pai amoroso. Amém? Então vamos voltar aqui, né, no versículo 10. Embora ela instasse com José dia após dia, ela estava insistindo com José todos os dias, ela ficava insistindo para deitar com ele. E ele sempre recusava. Certo dia, ele entrou na casa para atender um de seus deveres, e ninguém estava na casa presente. Ela pegou a capa dele e disse: Deita comigo. Mas ele deixou a sua capa nas mãos dela e fugiu, escapando para fora. Ali, como ela estava sozinha, né? Então ele correu para fora, só que ele deixou a capa dele. E quando ela viu que ele deixaria escapar a capa, né? Ela chamou os homens da sua casa e lhe disse: Vede, trouxe meu marido, este hebreu, para nos insultar. Veio a mim para deitar comigo, mas eu gritei em voz alta. Quando ele ouviu, ele saiu correndo e deixou aqui a sua capa. Né? Então aqui começou a perseguição. Essa mulher estava perseguindo ele, querendo pecar, ela querendo pecar e fazer ele pecar também. E isso foi um momento de perseguição. E como aqui em cima, aqui no versículo 10, fala dia após dia. Então era todos os dias, direto. Ela ficava lá atrás de José, né, instigando ele para pecar, instigando ele a cometer adultério, instigando ele à traição, né, a trair, né, aquele homem que confiava nele, tudo que ele tinha. E ela foi, quando viu que ele realmente não ia querer nada com ela, não ia acontecer nada, ela se sentiu, né, ofendida, porque ela achava que ele tinha que obedecer a ela, mesmo que fosse algo errado. Então ela mentiu. Ela mentiu, né, para todos que estavam lá. E infelizmente essa mentira fez José ser preso. Aqui no versículo 20 fala: Então o Senhor José o tomou e o lançou na prisão. José foi para a prisão, foi preso, né? E ele foi preso no lugar onde que os presos do rei também estavam. E José ficou preso lá. Enquanto ele... E aqui no 21 tem algo muito interessante. Fala assim, ó: O Senhor era com ele. Novamente. José estava na prisão e o Senhor era com ele, até na prisão. Gente, o Senhor é muito bom. O Senhor é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Mesmo ele estando ali na prisão, inocente, porque ele não cometeu nada, né, de errado, ele não cometeu adultério, ele não pegou aquela mulher, ele não fez o que aquela mulher tinha falado, né? Ele foi parar na prisão por causa de uma mentira. Então, estendeu sobre ele sua benignidade e lhe concedeu graça aos olhos do carcereiro. De sorte que o carcereiro entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e era José que ordenava tudo o que fazia ali. O carcereiro não tinha cuidado com coisa alguma que estava na mão de José, porque o Senhor era com ele. Novamente aqui no versículo 23, a Bíblia menciona: o Senhor era com ele.
Gente, o Senhor, ele estava abençoando tanto. Porque se você for olhar da forma natural, gente, quantas pessoas não ia ter essa posição. Tem gente que quando acontece coisas, às vezes uma coisa pequena, elas fazem correr, fugir de Deus, ou questionar Deus, ou murmurar, né? Eu já fiz assim, de vez em quando eu ainda faço isso. A gente fica questionando Deus, mas Senhor, por que que isso está acontecendo? Mas calma, na hora certa você vai saber. Só pede para Deus te dar sabedoria, para desacalmar o seu coração, porque Ele está com você em todos os momentos. Ele estava ali com José quando foi jogado na cisterna, ele estava ali quando José foi preso, né? Ele estava ali com José quando foi traído pelos irmãos. E aqui na prisão, novamente, aqui a Bíblia menciona, o Senhor estava com ele. E José novamente ficou numa posição maior. Ali daquela prisão, ele era o braço direito do carcereiro. Na casa dele, ele era o braço direito do pai. Lá na casa de Potifar, ele era o braço direito do senhorio. E aqui, no cárcere, na prisão, ele era o braço direito do carcereiro. Né? Então, José, apesar de tudo, ele era muito abençoado por Deus. Deus estava ali com ele. Deus mostrava que estava com ele. Mesmo ele estando num lugar onde ele não queria estar, porque quem quer estar numa prisão? Ninguém, né? Mas Deus estava com ele. Então, aqui, a próxima parte que eu vou falar é sobre José interpreta sonhos. Ele interpretou 2 sonhos. Né? Vamos aqui para o capítulo 40. Vou começar a ler aqui do 5. Tinha um padeiro e tinha um caseiro, né, lá de Faraó. E eles foram desagradar o coração do egípcio, né, lá do Faraó. E Faraó mandou eles para a prisão. E eles foram presos. Só que lá na prisão onde José estava, eles estavam presos e José tomava conta de tudo ali, né, na prisão. Ele era o braço direito do carcereiro. Ele estava preso, mas ele tomava conta de tudo lá na prisão. Então, um dia, ele chegou lá, ele viu nesses 2 homens, eles estavam com semblante abatidos, triste, né? E ele perguntou pro capitão da guarda, o que aconteceu com eles? Com esse homem, ele tá tão triste. Ele falou assim, não é porque ele teve um sonho, ninguém pôde interpretar esse sonho dele. E ele tá com isso na cabeça. Aí eu vou ler aqui a partir do 5. Ambos sonharam, cada um sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, copeiro e padeiro, rei do Egito, que estavam presos. Quando José veio e viu que estavam perturbados, né, perguntou. E eles falou que não tinha ninguém que interpretasse o sonho deles, por isso que eles estavam perturbados. Então José falou assim: não pertence a Deus as interpretações? Contai para mim, peço-vos. Então o copeiro-chefe contou o sonho a José e disse-lhe: meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a videira havia flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas, e espremia no copo de Faraó e entregava no copo dele. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias Faraó levantará a sua cabeça e te restaurará o teu cargo, e darás ao copo de Faraó na sua mão, conforme costume, quando você era copeiro. E José falou para ele assim, lá no 14: lembra-te, porém, de mim, quando te for bem. Usa-me, péssimo, de compaixão comigo. Ele está pedindo para ter compaixão dele, né? Para que Faraó tire ele da prisão, depois de ter interpretado esses sonhos. Então, o outro viu, né, que ele interpretou os sonhos e falou: eu também sonhei. Eu também sonhei. Os 3 cestos de pão estavam na minha cabeça. No cesto mais alto havia todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, mas as aves comiam do cesto na minha cabeça. Então respondeu José: esta interpretação dos sonhos são 3 dias. Os cestos representam 3 dias. Dentro de 3 dias Faraó tirará fora a tua cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne. Ora, o 3º dia do aniversário de Faraó,
deu um banquete a todos os seus servos. E levantou a cabeça do copeiro e do padeiro na presença dos seus oficiais. Então aqui, né, o faraó chamou os padeiros e chamou o copeiro, né? Conforme o sonho que José tinha interpretado, eram 3 dias. Depois de 3 dias isso aconteceu, né? Aí o padeiro-chefe, ele foi enforcado, como José havia interpretado. E o copeiro-chefe, Faraó restaurou ali o cargo dele, conforme interpretado por José. Mas o copeiro-chefe, ele não se lembrou de José, né? Ele esqueceu dele. Então aqui fala sobre as interpretações de sonhos de José. José, ele era tão assim cheio da presença de Deus, né, que ele, além dele sempre estar mesmo que estava num lugar assim ruim, tipo uma prisão, Deus o colocou lá. Deus permitiu que ele estava lá, não que Deus queria que ele estava lá, mas Deus permitiu que ele fosse para lá. Mas ele era o braço direito do carcereiro. E lá ele foi usado, porque tinha um propósito para ele ali, né? Então o propósito dele começou aqui, né, na interpretação dos sonhos. Quando foi interpretado, né, e aconteceu que, depois disso, aí vem, por que que José interpretou os sonhos, né? Porque Deus permitiu que ele interpretasse esses sonhos, né? Porque adiante teria algo maior para José, teria algo especial para José. É um marco na vida dele, ali de frente. Nós vamos deixar para falar sobre isso amanhã, tá? Então hoje nós vamos finalizar aqui no 40, no capítulo 40, amanhã a gente começa o 41, tá? E que Deus esteja sempre com você, tenha convicção disso, né? Onde tem a presença de Deus, a abundância, a prosperidade, né? A amor, né? E eu creio que Deus está conosco, Ele está nos guardando, nos protegendo, né? Mesmo que você esteja na prisão, mesmo que você esteja no deserto, independente de onde você está, Deus está contigo, né? Isso vai depender mais da sua postura, né? Como você vai se posicionar diante dessas dificuldades. Então, ora, peça a Deus sabedoria, revelação, peça a Ele para trazer calma, paz no seu coração, calmaria nesses tempos difíceis. Amém? Então, fica com Deus, tenha uma tarde abençoada, tá? E até amanhã.